Bom dia. É uma alegria imensa podermos estar nessa casa, nessa manhã abençoada, para refletirmos, porque esse ambiente é propício a isso. Nós adentramos a casa e nós sentimos a vibração elevada, o ambiente preparado, e muitas vezes aquilo que nós trazemos até mesmo dormindo lá no nosso coração, nós conseguimos nessa hora despertar. Nós que estamos como? Nessa correria do dia a dia, essa correria que muitas vezes nos faz perder a bússola interior, essa conexão com os propósitos da nossa encarnação. Então é por isso que nessa manhã nós vamos trazer o tema O Reino de Deus. A nossa verdadeira identidade, o compromisso assumido da regeneração das nossas almas, da recomposição dos nossos destinos. Então conta-nos Humberto de Campos que há 2000 anos atrás, o governador espiritual do nosso orbe, cuja grandeza estava temporariamente oculta pela sua condição de encarnado, às vésperas de iniciar a sua atividade de transformação, de regeneração do orbe, essa tarefa de regeneração do orbe que ele lá prevendo há 2000 anos, que o planeta ingressaria nessa fase que nós estamos vivendo agora, nesse estágio de transformação, de regeneração. Então o governador, antecipando-se em 2000 anos a esse processo, ele se desloca da cidade de Nazaré e anda a pé, como nós sabemos, mais ou menos 150 quilômetros, até a cidade de Jerusalém. Essa cidade que já havia sido palco de muitos missionários, muitos que até perderam a sua vida, para nos entregar a mensagem do Deus único. Então conta Humberto de Campos que o Cristo se dirigia àquele templo gigantesco de Jerusalém numa expectativa, na esperança divina de colher ali algum valor que pudesse ser aproveitado para a implantação do reino de Deus na terra. Embora as possibilidades fossem pequenas. Por quê? Vamos parar e analisar. Onde há muito movimento exterior, há pouca percepção espiritual. Onde os homens lutam por cargo ou por poder, a espiritualidade superior está distante. Onde muitas vezes os religiosos se atribuem poderes que na realidade eles não têm, é o local onde há menor grau de espiritualidade, de conexão com o Criador. Mas mesmo diante dessas raras possibilidades de encontrar em Jerusalém ali apenas a superficialidade, o homem ainda ritualista, aquele homem orgulhoso, aquele homem muitas vezes fanático, mesmo assim, o governador espiritual do orbe, que nunca desiste dos seus tutelados, que nunca cansa de escavar, de procurar ressaltar em cada um de nós as virtudes, a semelhança daquelas sementinhas que dormem em muitos de nós, talvez há milênios aguardando desabrochar. Então agora o governador do orbe anda pela cidade, assenta-se próximo ao templo e fica ali a observar aqueles que entram, aqueles que saem, e nós fazemos para os nossos dias, imaginemos o mestre ali na porta, vendo cada um de nós chegando à casa espírita, entrando, cada um de nós com uma expectativa, com uma aflição, como disse o nosso irmão na prece, cada um de nós movido por alguma necessidade. E agora, o nosso guia, o nosso modelo a nos observar. O que ele está observando? A essência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, os nossos propósitos que nos movem ao longo dos anos. Então, conta Humberto de Campos, em Boa Nova, que não muito longe dali havia um grupo de sacerdotes. Aqueles sacerdotes ociosos que lembram a religiosidade ociosa ainda hoje nos tempos atuais.
que carecem de mais frutos. E havia um sacerdote, então, cujo nome era Hanã. Hanã, talvez atraído ali pelo magnetismo de Jesus, pelo impacto daquela presença do pastor das ovelhas da terra, pela nobreza, é claro, do mestre, ele se aproxima. E Hanã então pergunta o que ele fazia na cidade. Jesus, sem surpresa, porque parecia que ele aguardava aquele encontro. Assim como lá no poço ele aguardava a samaritana, assim como na casa de Lázaro, depois do apedrejamento naquela tarde, a mulher adúltera à noite se desloca na casa de Lázaro, e Jesus estava naquela atitude, esperando. Então é como se ele aguardasse aquela pergunta, como se tivesse até mesmo provocado aquela situação estando ali sentadinho, para que aquela pergunta surgisse. Porque quando aquela pergunta feita por Hanã surgiu, é como se fosse um pensamento religioso, era um paradigma religioso, era aquele modelo ainda da religião exterior, o modelo de religião do mundo de transição. Então, nós vemos isso ainda hoje nos templos, muitas vezes os religiosos dobrando seus joelhos no templo e saindo afora já brigando com o seu irmão, ou prometendo a salvação, mas estilando ódio aos que não pensam igual, aos que não professam a mesma crença, aos que não cumprem os mesmos rituais. Então nós vemos hoje o que é um avanço. Nós nunca tivemos tantos templos, tanto movimento religioso. Se nós olharmos por essa perspectiva, nunca tivemos tantos livros filosóficos ou mesmo de espiritualidade. Mas nunca tivemos também tanta depressão, tema que já foi abordado aqui. Tantas técnicas, como evoluiu a nossa ciência, técnicas médicas, os anestésicos, foram se aprimorando as técnicas cirúrgicas, mas nunca no mundo nós sofremos tanto. Então é esse pensamento viciado que Jesus procurava ali em Jerusalém, não para criticar, porque o mestre não veio para tirar pedras, ele não veio para condenar, ele veio para regenerar. E até hoje Jesus se dirige a Jerusalém, não mais aquela Jerusalém dos tempos antigos, a Jerusalém simbólica. Jesus continua entrando nos templos religiosos para sondar se há ou não a superficialidade da nossa religiosidade. Essa cisão nossa que nós ainda fizemos entre o comportamento que nós temos no templo religioso, numa casa espírita, e como nós agimos lá fora. Que muitas vezes nós buscamos Deus dentro do templo e somos incapazes de perceber o Criador na mesa de refeição, junto com a nossa família. Por quê? Porque nós ainda carregamos essa crença de que Deus habita lugares específicos. E é por isso que o sacerdote pergunta a Jesus. E quando ele pergunta, transportemos para os dias de hoje, somos nós perguntando ao Mestre. Porque a dúvida de Hanã é a nossa dúvida. O que Hanã perguntou a Jesus é talvez o que todos nós espíritas estejamos nos perguntando. Por que tanta corrupção na política? Por que tanta violência? Por que tanta desorganização nas nossas cidades? Nós todos ficamos inquietos, ansiosos, nós esperamos quase como uma solução miraculosa, como se de repente Deus fosse rasgar os céus e um passe de mágica tirar o coelho da cartola e transformar o mundo. Como se transição planetária tão decantada pela espiritualidade fosse um espetáculo a ser assistido embaixo de uma lona de circo. Então Hanã pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E como muitos de nós, imaginando que o Cristo esteja num gabinete, pois que ele é o governador, que ele está distante, não percebemos que o Cristo está assim aqui, na casa das vovozinhas, está na rua, circulando, mas quase nunca é notado, quase nunca percebido, porque os nossos olhos estão viciados naquilo que somente pode ser palpável, pode ser visto, pode ser tocado. Então os nossos sentidos espirituais se obscureceram.
A nossa percepção está anestesiada. E a maioria de nós encarnados, apesar de ter tocado o despertador hoje, ter acordado, ter levantado, ter dirigido ao centro, dorme um sono profundo, que talvez será interrompido após a desencarnação. Se nós não continuarmos, como relata André Luiz, aqueles vastos galpões dormindo, literalmente, após a desencarnação. Então, Hanan era o retrato do homem que, mesmo acordado, dorme na carne. Ele está de olhos abertos, mas não enxerga nada. Tem o Cristo agora ali ao seu lado, mas não o reconhece. Tem o contato com o verbo espiritual do Cristo, mas não ouve. Está cumprindo uma tarefa religiosa, mas é incapaz mesmo dentro da sua tarefa de perceber as transformações na área da sua atividade. E então Hanan pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde muito simples: eu passo em Jerusalém para implantar o reino de Deus. E agora Hanan fica surpreso, porque ele não esperava uma fala tão simples, tão grandiosa da boca de um galileu. E até nós, hoje no Espiritismo, nós esperamos que a transformação que levará finalmente esse nosso mundo, que nós sabemos está em transição para o mundo de regeneração, nós ainda nos enganamos, achando que será feito por autoridade. É um ledo engano, porque a renovação virá pelo coração e pelas mãos das criaturas mais humildes e simples. E Hanan, então, fica impressionado como que alguém, na sua visão, desqualificado, despreparado, sem privilégio, um jovem galileu que na concepção dele era pobre, talvez até ignorante, sem inteligência, poderia agora estar envolvido com a implantação do reino de Deus. Agora ele achava que aquele galileu delirava. Mas nós também espíritas, será que nós acreditamos que o Brasil seja realmente o coração do mundo? A pátria do Evangelho? Será que não é um delírio espiritual? Como pode esse país ser pátria do Evangelho? Será que alguém errou? Será que foi Humberto de Campos? Será que foi o Chico? Ou será que foi o próprio Cristo? Nós chegamos a nos perguntar isso. Será que ele escolheu o lugar errado, querendo mudar? E Hanan também agiu como nós espíritas. Imaginou naquele instante que Jesus delirava. Então ele perguntou: o que você pensa que deve ser o reino de Deus? Vou perguntar, ele pensou, porque ele deve estar fazendo uma certa confusão. Mas quantos de nós hoje não gostaríamos de ter uma audiência com o Cristo? Chegar frente a frente a Jesus e perguntar: mas mestre, afinal, o que o senhor chama de pátria e de evangelho? O que é pátria, o que é evangelho? Porque deve estar tudo errado. Então Hanan pergunta: o que você chama reino de Deus? E a resposta de Jesus a Hanan é a reflexão dessa manhã. O que é o reino de Deus? A resposta que Jesus dá a Hanan é a que a maioria de nós espíritas está esperando. Mas será que nós estamos preparados para ouvir? Porque a maioria de nós ainda, apesar de todo esse conhecimento, agimos na direção contrária. Nós fingimos que entendemos, mas não abandonamos as nossas antigas crenças. Porque a visão de um homem sobre um reino de Deus, de uma pátria do Evangelho, ainda é a visão exterior. É a visão dos movimentos humanos, de instituições humanas, de poderes humanos. Então nós ainda hoje estamos interessados em cargos, em posição de comando. A nossa sede é mandar e ser obedecidos, ser aplaudidos, querer evidência. E nós carregamos isso há 3.000 anos, nós buscamos isso: poder, comando, evidência e aplauso. E então nós imaginamos que o reino de Deus seja uma apoteose de elementos exteriores, de elementos palpáveis. Mas a resposta de Jesus a Hanan é desconcertante. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E nós que imaginávamos muitas vezes que a obra seria nossa,
Quantos de nós imaginávamos que o mundo de regeneração chegará pela nossa obra, pela nossa atividade? Quantos de nós nos apropriamos da obra que é do Cristo, achando que somos donos dela, que comandamos a obra? Mas diz Jesus a Haná, a obra é divina. Onde? Lá fora? Não, no coração. E aí nós temos duas principais características da regeneração do mundo. Se alguém aguarda que alguém será o responsável, será eleito para conduzir o mundo de regeneração, cuidado, a obra é divina. E como ela é divina, é no coração, ela é invisível. Então é preciso muita conexão para enxergar Deus trabalhando. É preciso muita sensibilidade para distinguir o que é a ação de Deus e o que é a ação humana, o que é movimento humano e o que é movimento divino. Mas Haná é capaz de compreender um conceito tão sutil, ele muda de atitude como a gente faz muitas vezes. O que é natural, ele muda de conversa, ele dá outro rumo. Ele agora assume a postura do descrente, como muitos de nós espíritas, e diz: obra divina em tuas mãos, por que não nas minhas? Por que não na mão dos poderosos? Nas tuas mãos, Galileu. Por acaso você conta com o apoio de algum príncipe para realizar essa obra? Muitos de nós fazemos a mesma pergunta. Será que nós precisamos agora o apoio dos poderosos para fazer a obra do Cristo, para levar ao mundo de regeneração alguém influente, alguém com mais recurso? E Jesus diz para ele: os meus colaboradores virão de todas as partes. Nesse momento ele é incapaz de compreender o milagre da lei de cooperação. Ele é incapaz de compreender que a nossa evolução se dá em famílias espirituais, que se reúnem em pleiades espirituais. E, portanto, todos nós fazemos parte dessa teia viva, que é o resultado do fruto do trabalho de muitos. Cada um colocando o seu tijolinho, fazendo a sua parte. Acreditando fazer tudo sozinho, Haná está lá no Boa Nova, começa a zombar. Regeneração só daqui 5.000 anos. Para isso aqui mudar, só se cair uma bomba atômica. E nós começamos a zombar. E aí ele diz: os meus colaboradores virão de todas as partes. É claro, os tolos, os ignorantes estão em todas as partes, pensa Haná, e naturalmente serão esses os seus colaboradores. Mas aí ele faz uma pergunta: Galileu, você já viu alguma estátua perfeita, elaborada com fragmentos de lama? Essa é a dúvida que surge toda vez que o material se coloca acima do espiritual. Toda vez que o superficial olha para aquilo que é central, que deveria ser o foco. E é esse o grande embate dos espíritos. Para nós, os valores exteriores são pedras preciosas e as potências invisíveis da alma são lama. Para os espíritos, toda a nossa opulência material é pó, e tudo aquilo que é oculto é fruto da virtude, é luz. Então Jesus responde a Haná: não há mármore mais precioso que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Indicando então que ele, o Cristo, desceu das suas esferas superiores, puras, magnâmina, dos Cristos, onde os Cristos trabalham para vir na terra, trabalhar corações, sentimentos. Mas agora, irritado com essa perspectiva até mesmo intimista, ele deve ter pensado: isso é muito pouco, isso é muito simples, isso não vai dar certo, isso não vai dar resultado. Precisamos de multidão, precisamos de políticos, nós precisamos hoje de ricos, de generais, precisamos, quem sabe, levar o espiritismo lá para a Casa Branca. É isso que vai funcionar. Então ele faz a última pergunta: por acaso você conhece Roma e Atenas, as principais cidades? E Jesus responde: é bem simples, eu conheço o amor e a verdade. Cadê Atenas?
Onde está a poderosa Atenas dos tempos de Hanã? Monumentos históricos. Onde está Roma? Escombros escavados em pleno céu. Então só o amor e a verdade são para sempre. E percebendo agora que naquele local ali ele não conseguiria realizar a sua missão, não porque ele não quisesse, porque Jesus não exclui ninguém. Ninguém pode dizer que ele não tentou, que ele menosprezou. Ele foi, mas não foi acolhido. Então ele começa a caminhada a pé de volta os 150 quilômetros. Vai se avizinhando do lago Tiberíades, aquele pequenino lago. E agora ele percebe ali os trabalhadores, os agricultores simples, trabalhando alegres, cantando. E ele procura agora por 2 homens. Não façamos como muitos de nós faríamos igual a Hanã. Abrimos o Evangelho e nós lemos exatamente assim. Jesus procurou a Simão Pedro e André. Olha, Jesus chamou 2 pescadores. Jesus chamou 2 pescadores? Ou 2 espíritos imortais, cujas aquisições espirituais os colocaram ali, na condição de cooperar com o Cristo. Quem é você? É o corpo que você tem agora? Será que nós somos isso? E se nós lembrássemos 30 encarnações anteriores, quem é você? O nome de hoje ou de 30 encarnações? Então hoje nós somos nutricionista, comerciante. Hoje nós somos de um ramo, mas nós já fomos do clero, nós já fomos do campo, nós já fomos tanta coisa não tão boa. E se a espiritualidade nos permitisse agora ver todas as mães que nós já tivemos na Terra, quantas mães nós teríamos? Então será que Jesus procura homens? Será que a espiritualidade se deslocou até o Centro Meimei nessa manhã para falar com homens? O que você é agora? O nome que você tem agora? Não. Jesus fala com espíritos imortais. Então, quando o senador Públio Lentulus ficou diante dele, ele deu provas disso. Ele olhou para os olhos do senador e disse: não procuro o homem de estado superficial e orgulhoso, que somente séculos de sofrimento conduzirão ao regaço do meu Pai. Será que Jesus estava falando com o homem? E dizer: está no teu querer seguir-me agora ou daqui milênios. O senador fica aturdido. Como que um galileu poderia estar falando assim com ele, que era um senador? E então Jesus sereno mostra para ele que as águias dominadoras romanas caíram como pó e que ele estava interessado no espírito, e não era por menos. Não era à toa que Jesus estava interessado naquele espírito. Não foi casualmente que Jesus procurou. E quando ele achava que ele que estava procurando Jesus para curar a sua filha, na realidade Jesus é que estava mais uma vez à sua espera, porque nós sabemos, Públio é o nosso Emmanuel, que fora a guia espiritual de Chico Xavier. Então o que significa isso? Que se o Cristo vem aqui hoje, nessa manhã, ele não está procurando o homem que você é, mas ele já sabe o espírito que você vai se tornar. O Cristo já sabe a nossa destinação, que é imortal. Hoje é apenas um detalhe. Esperemos a nossa desencarnação e nós vamos verificar isso. Então ali está Jesus, procurando 2 espíritos que provisionalmente eram pescadores, que moravam na Galileia. E como Jesus não tinha tempo a perder com explicações humanas, porque se fosse Jesus humano, ele teria chegado para os 2 e teria conversado como nós, né? Olha, eu sou Jesus, eu sou governador do orbe, eu sou filho de Maria, de José, e eu quero que vocês venham me ajudar aqui, porque eu tenho um trabalho para fazer. Isso é linguagem humana. A linguagem de Jesus era espiritual. Ele olha nos olhos de Simão e André e diz: quereis ser meus discípulos? E é o que basta. Eles olham um para o outro, e conta Humberto de Campos na obra,
que têm a sensação, naquele instante, de que já conheciam aquela voz. Mas será que é só eles? Diz-nos Emmanuel que não há um só espírito encarnado na Terra que já não tenha experimentado a presença do Cristo. Então nós conhecemos a sua voz. E naquele momento, eles olham para aquele Galileu como almas que sempre se buscam, que se aceitam. E o que nós vamos fazer? Então aí vem a lição. Primeiro ele chama, depois ele vai dizer o que você vai fazer. É só com o tempo. Mas as pessoas têm aí uma visão fantasiosa. A vida vai se desdobrando aos poucos, vai se desabrochando como uma rosa. Então quando Emmanuel convidou o Chico, ele também disse para o Chico que você vai psicografar 400 e poucos livros? Não, 30. Lembra do convite? Ele fala, Chico, nós temos uma empreitada de 30 livros, você aceita? O que o Chico disse? Aceito. Quando ele terminou, beleza, terminei meu trabalho, aparece o Emmanuel novamente. Mais 30, você aceita? Aceito o convite honroso. Passou, terminou, não, mais 30. Mais 30, mas quando chegou nos 90, o Emmanuel disse, não tem mais convite. E Chico pensou que então teria terminado a sua tarefa. E aí é que Emmanuel vai explicar. Eu agora não tenho um convite, eu tenho um decreto de desapropriação. Sua encarnação foi desapropriada. Decidiram que você não vai mais viver para você. Não tem mais limite de livro e não tem mais limite de trabalho. E ele então disse como sabedor do livre-arbítrio, mas eu posso recusar. Naturalmente, você pode recusar. Mas aqueles que decretaram a desapropriação poderão fazer você voltar para o plano espiritual. E ainda bem, olhando para trás hoje, que desapropriaram a sua encarnação. Porque o que é uma encarnação? Perto das milhares que nós já tivemos e das centenas que nós ainda teremos. E quais foram os benefícios que a humanidade teve com essa desapropriação? Os livros espalhados, as sementes hoje virando filme. Então a vida ela vai se mostrando aos poucos, vai se desdobrando, vai se revelando. Então Jesus diz, querem ser meus discípulos? Eles não sabiam o que era isso. Mas eles ouviram aquela voz, aquele magnetismo e aceitaram. Mas e o que nós vamos fazer? Vamos implantar o reino de Deus. E André fala reino. Ele começa a olhar para o lago, vê tudo muito pequenininho ali. Pedro pensa, bom, quem sabe, juntando todas as aldeias, somando tudo. E Jesus sorri daquela ingenuidade, mas diz Humberto de Campos, ele adia a explicação para depois, porque a explicação vem sempre depois, porque só realiza algo quem ama. Quem começa a raciocinar muito, querer compreender, não realiza. Primeiro você ama, depois você realiza e depois você vai entender. Não é assim na nossa vida? Quantas coisas a gente vai entender? Agora eu estou entendendo esse fato que aconteceu há tempo atrás, que me trouxe para a casa espírita, por exemplo. Porque se nós entendermos antes, formos muito pelo racional, a probabilidade de fazer é mínima. Então Jesus adia a explicação, porque Jesus estava encantado com a bondade, com a boa vontade daqueles pescadores. Não tem como ensinar boa vontade, não tem curso de boa vontade. Boa vontade é amor, é sentimento que você cultiva. E Jesus estava satisfeito, afinal. O reino de Deus não é uma obra divina no coração? Naquele momento ele já tinha 2 corações na terra. E ele precisou de 12. Claro que vieram outros depois, mas ele já tinha 2. Pensemos em Simão Pedro hoje. Qual seria a nossa sensação? Se porventura esse espírito evoluidíssimo entrasse nessa sala, nesse instante. A vibração dele é gigantesca, mas é um coração. O que nós gostaríamos de montar? Vamos fundar um grupo espírita. Com 1000 pessoas ou com Simão Pedro? Quem nós escolheríamos? Eu escolheria Simão Pedro. Porque um coração faz tanta diferença. Será que a gente trocaria? Vamos trocar, Sinéia? Eu pego o teu companheiro, você pega o meu, nós não vamos trocar. Por quê?
porque para quem ama, basta um coração. Então muitos se equivocam, achando que Jesus queria uma multidão, mas Jesus estava buscando corações, porque Ele não quer discípulos para uma obra de 10 anos, Ele quer discípulos para a vida inteira, para sempre. E a reflexão de hoje é: o que Deus quer de nós nessa hora de transição, nesse momento difícil, de dores acerbas, de dificuldade, de crise? Deus nos quer inteiros. E aí vem a pergunta: se a hora é de transição, qual é o tempo? Então eu vou passar para vocês agora qual é o tempo. É o estudo do Haroldo Dutra Dias. Vocês podem ir lá no YouTube, procurar, é 11 minutos. Está escrito assim: Regeneração 2057. Então, como ele é um estudioso, ele vai nos explicar, fazendo raciocinar pelos seus cálculos, quantos dias tem uma semana? 7. A cada 7 dias, diz Haroldo, no Velho Testamento, manda parar. É o Shabat. O dia de conexão com Deus. Você se desconecta de tudo para se conectar com Deus. Se nós formos olhar o Salmo 93, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro diz assim, repetindo o Salmo: e lá já estava falando, diz Haroldo, da transição. 1000 anos para o Senhor será como um dia. Então um dia tem 1000 anos. Um dia são 1000 anos. Uma semana tem 7, 7 vezes 1000, uma semana, 7.000 anos. Raça dos degradados, raça adâmica. O Livro dos Espíritos, na questão 52 até 59, Allan Kardec perguntando: Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? E os espíritos responderam: nem o primeiro e nem o único. Na outra questão: e em que época viveu Adão? Os espíritos respondem: mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então é um ciclo do degredo, não é o ciclo todo. 4.000 anos antes de Cristo começou a última semana do mundo de expiações e provas. 7.000 anos, explica Haroldo, também está lá no Caminho da Luz. 4.000 anos atrás foi feita uma peneirada e uma turma voltou para a capela. Quase todos os egípcios, muito poucos hebreus, arianos, poucos e uma turma razoável de hindus. Ficou a rapa da panela. A gente pergunta: será que somos nós? Ficou a rapa da panela. E aí começou outro projeto, o resgate dos caídos pela segunda vez. O projeto Resgate de Adão, 4.000 anos atrás, mais 2.000 anos, quando Jesus veio, 6. A terra vai entrar no Shabat. Está lá no Apocalipse. 1000 anos de recuperação, que Kardec também fala da convalescência. Então, Ismael, antes da codificação, em 1831, é reunida a Pleiade no mundo espiritual e diz: não ignorais que estais no século do advento do Consolador. Diz ele: serão 100 anos preparatórios. 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos que virão. Então, codificação 1857. 1857 mais 100? 1957. 1957 mais 100? 2057. Chico Xavier, no Pinga Fogo. Está lá, gravado no YouTube. Porque quando a gente cita a obra, que é plantão de notícias ou de resposta, fica meio assim, mas gravado com a voz do Chico, não há como contestar. Chico, perguntaram: em que data aproximada, nada é estanque, estaremos na regeneração? Ele para, diz: Emmanuel nos diz que por volta do ano de 2057. E por que 2015 é tão importante? E Haroldo, quando dá essa explicação, era janeiro, ou seja, início do ano de 2015. Então ele explica: se uma semana, 1000 anos, a cada dia tem 24 horas, se um dia equivale a 1000, quanto vale a hora? Então você tem que pegar 1000, que equivale a um dia, dividido por 24 horas, 42 anos. 2057.
menos 42, 2015. Os trabalhadores da última hora, como bem ele falou aqui, o convite está sendo feito, o outro veio convidar aqui para o estudo. Os trabalhadores da última hora significa algo muito importante que os Espíritos têm nos dito, todos, e nós não entendemos muitas vezes. Porque essa é uma das mais importantes das nossas encarnações. Porque não podemos perder agora tempo. Porque o que não foi feito em 6.000 anos, teremos de fazer em 42. Então está difícil, tá? Mas é a nossa oportunidade. Não importa mais a quantidade, mas a qualidade. Se você for o verdadeiro espírita nessa encarnação, vale 20 encarnações. Se nós conseguirmos cumprir o nosso papel em 40 e poucos anos, numa existência praticamente, pode significar o trabalho que nós estamos fazendo há século. Por quê? Porque a transformação moral não é um processo linear. O Evangelho nos dá prova disso. Quando Maria tem um encontro, Magdala, com Jesus, Maria Madalena, ela não dá um salto assim, ela dá um salto quântico. Quando Paulo de Tarso cai do cavalo, o Dr. Saulo, ele não faz uma evolução assim, ele dá um salto. E nós também podemos dar esse salto. Se você se transforma moralmente, dá um salto, então a gente entende porque os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Não importa se você começou há 6.000 anos atrás, porque tempo não é competência. Se você usou cada minuto para se transformar, daí sim. Então, quem sabe? Quem recebe o salário primeiro? Os trabalhadores da última hora. Porque em 42 anos, está lá no último capítulo da Gênese, reencarnações estão sendo preparados para que os arianos finalmente se reconectem com sua origem espiritual, deixar o coração bater e perceber que Deus é um Deus amoroso. E que finalmente então, se nós entendermos isso, os povos conseguirão se dar as mãos, limpar os destroços que ficarão e reconstruir o novo mundo, um mundo mais civilizado, dando as mãos para o progresso moral. E nesse dia nós poderemos dizer que nós somos todos irmãos. E nesse dia, com certeza, o nosso Cristo, o nosso governador, o nosso irmão, o nosso amigo vai dar uma festa. Uma festa espiritual, a festa da regeneração da terra. Mas ele está naquela fase que o nosso irmão fez o convite, ele está recrutando. Ele está contratando, ainda há tempo de entrar na fila e de ajudar nesse grande projeto. Fazer o que você nasceu para fazer na família, no seu consultório, se for médico, se for dentista, lá na sua empresa. O que você nasceu para fazer no lugar onde você estiver, com espiritualidade, com dignidade e com respeito. Então vamos trabalhar mãos à obra, trabalhar pelo bem comum. E nessa hora nós estaremos sim auxiliando a implantar o reino de Deus na terra. Obrigada pela atenção. Com certeza o tema é oportuno para a hora que nós estamos vivendo, porque foi trocado, eu ia falar pensamento e vida, uma obra também do nosso querido Chico de Emmanuel, e nos foi sugerido que o tema deveria ser esse, o reino de Deus. Então estamos todos convocados. Façamos bom uso do nosso tempo. Muito obrigada.